o poder de Deus vai tratar a sua causa. O poder de Deus vai te trazer direção. O poder do Evangelho vai te trazer a manifestação da glória de Deus. O poder do Evangelho traz direção para a sua vida nesta noite. Por quê? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Pai, obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui enriquecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, nos feito. Nesta noite, tua serva pastora Elisa Trindade, Senhor, está nos ministrando a tua santa palavra. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre ela, sobre toda a tua igreja, sobre os dizimistas e os ofertantes desta casa de oração. Que haja prosperidade na vida de cada um deles, sobre todos aqueles que estão cultuando pela internet, Pai, no culto online. Fala ao coração deles também, de todos aqueles que têm seguido esse evento, este culto, esse trabalho da quinta-feira da resposta, e trata os nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. As palmas, louvo o Senhor. Pastor Elisa. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Se você trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro de Esdras, no capítulo 8 do livro de Esdras, no verso de número 21, é onde eu quero meditar com os meus irmãos. Esdras 8, 21. Está escrito assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Podeis assentar, irmãos, dando crédito à palavra. Glória a Deus. O livro de Esdras vai mostrar, irmãos, um benefício executado por Ciro. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 45, Isaías, cheio do Espírito Santo, ele revela, antecipando pelo menos 150 anos esse episódio. E ele vai dizer que Ciro seria um instrumento da parte de Deus para beneficiar o povo hebreu. Isso se cumpriu cabalmente. Depois de 70 anos de cativeiro, a Bíblia diz que Ciro olhou para o povo hebreu e deu carta para eles, deu um documento e falou para eles voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo. Ele não só deu autorização, mas ele deu recursos materiais. Ele também estabeleceu até o tamanho que o templo seria, de pedras nobres, madeira nobre. E a Bíblia diz que uma grande leva de judeus voltaram para Jerusalém. E com isso, irmãos, eu já começo te dizendo que é uma coisa tremenda quando a palavra de Deus está sobre a sua vida. Porque quando o Senhor revela as promessas dele, até quem não é crente te abençoa. Você recebe essa palavra no seu espírito? Ciro não era judeu, não era cristão, não era crente, não era religioso, ele era um governante, mas ele recebeu uma direção de Deus e abençoou e mandou aquele decreto. E o Senhor também tem um decreto de vitória para alguém nessa noite.
Aleluia. Eu não sei quanto tempo tem durado o seu cativeiro. Cativeiro fala sobre ausência de liberdade. Cativeiro fala sobre uma asfixia geográfica. Mas o meu Senhor é aquele que continua libertando o seu povo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Ciro traz esse decreto, eles atravessam além do rio e vai para Jerusalém. Só que quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles recebem uma grande oposição. Porque, irmãos, o adversário, ele não suporta ver você comissionado por Deus, ele não admite muitas vezes ver você recebendo uma oportunidade, uma liberdade, e muitas vezes ele vem com seus ardis, ele vem com seus levantes, e eu sei que eu estou pregando para alguém que está enfrentando grande oposição, mas eu tenho uma palavra para você. Deus está pelejando de uma maneira que você nem sonda e nem imagina. Existe anjo guerreando por você. A oposição é grande, o ódio é grande, os ardis são grandes. E qual é o objetivo? Fazer você paralisar daquilo que Deus mandou você fazer. Eu não sei qual é o seu comissionamento, mas eu sei, irmãos, que o inimigo quer silenciar o povo de Deus. Quantas vezes ele vem com o seu peso, ele vem com as suas setas. E a Bíblia diz que de Ciro o governo passou para Xerxes. E Xerxes está ali, e ele nem está cogitando parar o povo hebreu. Mas os povos da além do rio, os invejosos se levantaram e fizeram uma carta e mandaram para Xerxes. E na carta estava escrito dessa maneira: Xerxes, não permita que esse povo continue reconstruindo o templo para a adoração do Deus deles, porque este povo da além do rio, ele é um povo rebelde, obstinado e que não paga tributo. Irmãos, eles levantaram uma calúnia contra o povo de Deus. Eu estou pregando e eu sei que tem pessoas aqui que enquanto você está trabalhando na maior pureza de coração, alguém tem feito levante, alguém tem feito reunião contrária, alguém tem querido colocar uma pedra de tropeço no teu caminho. Mas essa noite o Senhor vai te ungir com livramento. Se os homens te ajudarem, você vai fazer a obra. Se eles não te ajudarem, você vai fazer a obra, porque a mão do Senhor está te ungindo. Alábia chorecandarábia. Irmãos, a construção do templo era uma coisa tão importante para os judeus. Era o centro da adoração. Lá eles entregariam os tributos, as oferendas, o amor a Deus. Como adversário odeia ver você adorar. A raiva dele é esse sorriso no teu rosto. E o nosso sorriso é uma arma poderosa, porque confunde o inferno, irmãos. Ele põe tropeço, ele põe barreira, ele joga seta, mas nós estamos aqui sorrindo e adorando. E eu quero declarar, o Senhor vai te dar motivo de riso. Você recebe isso? Levanta a tua mão com autoridade e receba em nome de Jesus. Irmãos, que batalha aquele povo enfrentou. Xerxes olhou para a carta e foi na conversa dos opositores. A Bíblia diz que ele manda embargar por medo de receber um prejuízo em seus cofres. Ele manda embargar a obra do templo. E Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, ficam impedidos, e o povo
começa a debandar cada um para a sua própria casa e para os seus próprios interesses pessoais. Mas um dia os discípulos falaram contra os governantes opressores e falou assim: nos importa obedecer mais a Deus do que o homem. E o Senhor quer te dar autoridade nessa noite. Amém? Nós precisamos ter autoridade para saber quando é Deus e quando é o homem e quando é o diabo. Temos que saber discernir qual a voz está falando conosco. Porque, irmãos, muitas pessoas têm desanimado na obra espiritual que o Senhor mandou chamar e fazer. E eu tenho certeza que eu estou pregando para gente que deveria estar testemunhando de Cristo e está paralisado por causa de um embargo espiritual, de um decreto espiritual. Está paralisado porque tem olhado para o sintoma, para o diagnóstico, para o desemprego, para o abandono, para a traição. Mas hoje o Senhor está dizendo: tira o teu olho dessa circunstância e coloca o olho na promessa. Tira o olho desse problema e coloca o olho na promessa. Porque o que Deus tem com você é grande, irmãos. É grande. O que Ele mandou fazer é grande. Todos os dias eu penso nisso. Quantas pessoas pedem ajuda, irmãos? Todos os dias. Às vezes eu fico olhando e eu fico pensando: meu Deus, não dá nem tempo de eu ficar doente, graças a Deus. Não dá nem tempo de eu sofrer. Porque é tanta gente precisando de ajuda, irmãos. Eu vejo que muitas outras pessoas que têm muito mais condições físicas, em todos os sentidos, são desanimadas, não auxiliam, não ajudam. E eu fico pensando, por que as pessoas são tão desanimadas? Porque quando a gente põe a mão na obra, irmãos, a unção vem automaticamente. É tremendo. Nós começamos a ver a glória de Deus. Por isso eu quero repreender o desânimo da tua vida. A Bíblia diz que o povo embargou a obra do templo 16 anos. Precisou Deus levantar Ageu e Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias teve uma revelação e ele viu o candelabro. E ele viu, irmãos, uma oliveira. E ele viu óleo vertendo do candelabro. E quando ele perguntou para Deus o que significava aquela visão, o Senhor falou para ele: este é Zorobabel, ele é o meu anel de selar. Fale com ele, que ele é o meu anel de selar, e ele terminará a obra com graça e favor. Então não tinha a ver com tijolos, não tinha a ver com argamassa, não tinha a ver, irmãos, com materiais naturais. Tinha a ver com o chamado de Deus. E Deus ia derramar óleo sobre Zorobabel, governador de Jerusalém, para que ele terminasse o que estava pela metade. E eu estou pregando para alguém que o Senhor está dizendo: vou eu derramar um óleo fresco na tua cabeça, porque você precisa terminar o que está pela metade. Você recebe essa palavra? Tem gente aqui que está com a coisa pela metade, dá um passo para frente e 3 para trás. Eu estou pregando e eu sinto no meu espírito que o Senhor vai libertar alguém aqui de patinar espiritualmente. Você não vai mais patinar, você recebe isso no teu espírito. Chega de patinar, chega de retroceder. Chega de montanha-russa. Tô cheio, tô vazio, tô cheio, tô vazio. Tô orando, parei de orar. Tô na igreja, tô quase desviado. Tá repreendido em nome de Jesus. Deus vai te dar estabilidade, amém? Emocional, espiritual, material. Irmãos, o Zacarias teve que profetizar para Zorobabel. E o Ageu
O Zacarias ainda foi ameno. O Ageu foi duro. E se você ler a epístola, a carta, o livro de Ageu, você vai ver a dureza que ele é. Ele fala, vocês estão retrocedendo no que Deus mandou fazer, olhando para os governantes, e vocês não estão vendo que conforme vocês declinam da obra, vocês deixam de prosperar. E Ageu vai denunciar e vai dizer o seguinte, vocês trabalham, mas leva o salário num saquetel furado. Vocês compram roupa de frio, mas não se aquece. Vocês trabalham no campo, mas não têm satisfação. Porque, irmãos, o que Deus está falando? Se a espiritualidade e a obediência a Ele não for observada, não há progresso, não há prosperidade. Mas, irmã Elisa, eu tenho um emprego estável, eu tenho um salário todo mês. Como é que você fala para mim que eu não vou prosperar se eu não fizer a vontade de Deus? Mas eu conheço gente, irmãos, do meu convívio, que trabalha de carteira registrada em ótima empresa e todo mês está pedindo dinheiro emprestado. Às vezes não tem dinheiro para pagar a mulher do Yakult. Não consegue pagar o Avon, irmãos. A mulher do Yakult vem com o carrinho, tem que atravessar do outro lado de vergonha. Trabalhando. E como é que se justifica isso? Porque não adianta só trabalhar. Você tem que fazer o que Deus te mandou fazer. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Não é só material. É espiritual. Deus está chamando Zorobabel e fala, Zorobabel, quem mandou você parar a obra do templo? Eles estavam intimidados. Eles estavam envergonhados. Eu estou pregando, irmãos, e eu vejo no espírito demônios saindo do caminho de crente. Ele quis colocar um limite para você e falar assim, você só vai até aqui, mas o Senhor Jesus vai romper esse limite. Alábia, sorecandarábia, levanta a tua mão e receba essa unção, você vai romper em nome de Jesus. Não faria sentido, irmãos, sair do cativeiro babilônico e chegar na própria Jerusalém e continuar cativo. Deus não trabalha assim. Não faz sentido. Você sair do mundo, você saiu do pecado, você saiu da iniquidade, você saiu do vício, da prostituição, da idolatria, da mão do diabo, da lista negra, do inferno, e chegar na igreja e não evoluir. Não faz sentido. Deus não trabalha assim. O que acontece é um campo de batalha da mente. O diabo começa a jogar na tua mente que você não vai ter liberdade. Muitas vezes você dá vazão a isso, deixando de orar, deixando de buscar, deixando de ser ousado, deixando de ser intrépido. Mas eu estou pregando e eu estou vendo o Espírito Santo renovando o espírito de crente. O Senhor está te entregando ousadia. Não é só para o material, irmãos. É para você ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que então o governo de Xerxes passa para Dario. E a Bíblia diz, irmãos, que os opositores continuam se levantando e fala para ele, vai à chancelaria e vê nos seus registros se esse povo não é rebelde. E o rei averiguou, e não era verdade. E Dario falou assim, não, eles vão continuar a obra do templo. E mandou ainda uma recomendação, e eu acho tremendo, porque o povo que não serve a Deus, que não tem a fé que foi dada aos servos, a santíssima fé, está escrito na palavra de Deus, eles têm a maior sede de ocupar o lugar que nós estamos ocupando, mas eles não têm força, eles não conseguem vir,
eles não têm a revelação, eles não têm dimensão, eles não têm a consciência do poder que nós carregamos. Então, muitas vezes a gente está passando na rua e eu acho muito interessante, às vezes eu estou com a minha bolsinha indo para a igreja e um ébrio chega para mim e diz assim: irmã, ora por mim lá. Porque ele não tem força. Alguém abre a janela enquanto eu estou atravessando na vizinhança e grita: irmã, ora por mim lá. Porque não tem força, irmãos. E eu tenho certeza que muitas pessoas olham para você indo para a igreja e adoraria estar no seu lugar, mas não tem força. Por isso que nós temos que valorizar e adorar a Deus e desfrutar essa unção. Ah, irmãos, como é bom estar nessa casa de oração. Como é maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Dario disse: ore por mim e pelos meus filhos e execute a obra do templo. E na última leva, ele fala para Esdras: pegue os homens que você quiser levar contigo e vá a Jerusalém. Leve material, leve a minha aprovação, leve o documento. E no documento ele dizia que ninguém devia importunar aqueles homens. E eu quero profetizar: Deus vai liberar os documentos para você. Você recebe essa palavra? Há uma lei. O que é documentação? Legitimação. Legitimação. Os documentos são dados. E Esdras, cheio do Espírito Santo, fala para o rei: olha, rei, a mão de Deus é sobre nós. Só que quando ele chega na margem do rio, que ele tem que atravessar para Jerusalém, ele sabe que do outro lado ele vai encontrar gente que o odeia. Ele vai encontrar gente que o inveja. Ele conhece a fúria. Ele sabe que o povo parou de construir por aquele levante. O medo começa a querer se instaurar. Porque batalha espiritual, irmãos, a gente não vê, a gente sente. Existem ambientes que a gente vai entrar, que a gente sente a oposição, a gente sente o ódio. Há uma sensação estranha em alguns lugares que nós vamos. Às vezes a gente chega em casa como se tivesse esgotado, exaurido, sugado de maneira inexplicável. É por causa do mundo espiritual. Mas tem ambientes que a gente entra que quando sai com cefaleia, com mal-estar, com um nó na garganta, uma angústia do lado esquerdo. E a gente não sabe explicar. Mas por quê? Aquele ambiente tem uma potestade reinante que se nos opõe. E às vezes nós não estamos revestidos ou não vigiamos adequadamente. E aquela seta vem. Eu estou pregando para alguém que tem pisado em ninho de cobra. Mas Jesus vai te revestir nessa noite. Amém? Ele sabia que do outro lado era um ninho de cobras. Ele sabia que não era tarefa fácil. Eu estou pregando para alguém que eu sinto no meu espírito que está desafiado. Mas o Senhor vai te dar estratégia, meu querido. O espírito de derrota vai para o abismo. A gente sente o confronto de desafio. Eu tive uma igreja, irmãos, que eu congreguei. Eu não sabia, eu caí de gaiato, assim. Não de gaiato, né? Mas era uma igreja que tinha pessoas lá há muitos anos querendo uma oportunidade. E o líder daquele lugar, ele foi com a minha cara. E ele me deu uma oportunidade que eu não imaginava que era tão cobiçada. E eu desenvolvi o projeto, ele desenhou o projeto para mim e me deu o aval. E eu fui lá na maior ingenuidade, desenvolvi aquele projeto. E foi uma glória. A aprovação de Deus estava sobre nós, sobre a minha equipe. Mas muitas pessoas ficaram magoadas com aquilo e eu não sabia. Eu descobri pelo Espírito de Deus que começou a me revelar. Eu vi um zum, zum, zum na hora
do evento que a gente fazia era um zum, 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 zum. E depois veio as conversas que tinha gente muito ofendida, porque estava ali há muito tempo esperando aquela oportunidade. E eu não via a hora de terminar. Era uma escola que demorou 3 meses. Eu não via a hora de terminar porque eu sabia a oposição. Irmãos, era tão forte o ódio contra a minha pessoa, que eu me lembro de um dia estar sentada na cadeira e eu senti uma mão invisível me jogar para fora da cadeira. Uma mão nas minhas costas, assim, eu achei até que era uma pessoa. Quando eu virei, não era ninguém. Eu tive que segurar na cadeira para não cair. E o Espírito Santo falou para mim, esse é o espírito humano, não é demônio. É a força do espírito humano que tem tanta violência quanto um demônio. Quando a pessoa manda seta de ódio, de raiva contra você. E eu me lembro, irmãos, que uma pessoa dessa congregação, ela ficava tão intimidada com as coisas que ela ouvia, porque as pessoas não tinham coragem de falar para mim, olhar no meu olho e falar o que pensava a respeito do projeto. Mas falava nas minhas costas. E aí uma daquelas líderes, sabendo o ódio que estava dirigido na minha frente, ela foi e me chamou, e ela tinha tanto medo daquele grupo que tinha se levantado, que ela não teve coragem de orar por mim publicamente. Ela me pegou pelo braço e foi me levando com educação para o banheiro. E eu falei, meu Deus, o que será que ela quer falar comigo dentro do banheiro? Ou ela quer companhia para ir no banheiro? Aquelas coisas de adolescente, né? Que um vai com o outro. Eu não sabia. Quando eu cheguei no banheiro, ainda ela me colocou dentro de onde estava, né, a privada, e fechou a porta. E eu fiquei olhando para ela, eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ela estendeu a mão e foi orar. Mas ela orou para mim tão escondido, por medo daquele grupo. E eu falei, meu Deus, está pior do que eu imaginava. E sabe, por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque existem batalhas em empresa, em escola e até mesmo dentro de igreja, que a gente não tem dimensão da fúria e do peso. O Esdras, quando ele chegou lá, ele sabia que ele ia enfrentar. Só que ele era muito sábio. E eu quero profetizar, Deus vai te dar muita sabedoria. Você recebe isso no teu espírito? Eu quero declarar que os demônios vão ter que abrir espaço para você passar. Você recebe isso com força. O Esdras não foi com a cara e a coragem, irmãos. Eu fui fazer aquele projeto cheia de ingenuidade. Cheia de ingenuidade. Quase, meu Deus, eu lembro de ter ficado doente, aconteceram coisas inexplicáveis naquele período. O Esdras chegou na beira do rio e falou, eu vou jejuar. Porque o jejum é a chave mestra para os demônios caírem por terra, irmãos. O jejum é a recomendação bíblica. O jejum abre as portas da autoridade espiritual. O jejum ilumina a tua mente. O jejum é uma redoma de fogo ao redor de você. Eu estou pregando e eu sinto uma unção. Jesus quer te encher para jejuar. Essa batalha vai ser vencida, não é com briga, não é com bate-boca, não é com competição, não é com discurso de textão na internet, não é com indireta. Essa vitória que você precisa vai ser vencida no jejum, meu irmão. O jejum manieta o valente. Nesse período que eu sofri essa oposição, eu estava lendo o Atmani, volume 1, 2 e 3 do Homem Espiritual. E eu fiquei maravilhada com a teologia desse chinês. Principalmente a revelação da cruz. É muito profunda a revelação que ele tem da cruz. E era Páscoa. E eu me lembro, irmãos, que nós tínhamos feito ovos caseiros para meus filhos eram pequenos ainda. E eu estava comendo o ovo com eles, comemorando a Páscoa, e tinha um grande almoço junto com os amigos. E teve uma hora que eu entrei num êxtase. Eu estava com o ovo de Páscoa na mão comendo, e eu estava meditando no que o Atmani tinha falado, e de repente abriu o mundo espiritual e eu fui colocada diante da cruz.
E quando eu fui colocada diante da cruz, eu entrei num embevecimento espiritual de contentamento, alegria e poder. Foi tão grande que todo mundo na sala percebeu que eu estava em outra dimensão e foram para a cozinha e me deixaram sozinha. Quanto tempo eu não sei. Eu só sei que quando eu voltei ao normal, o ovo de Páscoa tinha derretido e estava escorrendo aqui pelo braço, pelo cotovelo. E aí eu tinha entendido que eu tinha ficado bastante tempo naquela dimensão. E aí eu fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, a gente tinha preparado uma lasanha. E eu fui para comer a lasanha. Lavei a mão do chocolate que derreteu e fui comer a lasanha, mas eu não consegui. Aí quando foi à noite eu tentei comer de novo, não consegui. No dia seguinte fui tomar o café, não consegui. O almoço eu não consegui, a janta eu não consegui. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 16 dias. O Espírito de Deus me encheu para jejuar. Eu fiquei 16 dias sem nada sólido no estômago. Irmãos, foi tremenda essa experiência. Porque existe o jejum intencional que você faz para se humilhar diante de Deus. E tem um jejum comissionado que é um encargo que Deus derrama sobre você. Geralmente, o que Deus te enche é de períodos extensos e é tremendo, porque esse jejum vai te dar sensibilidade para atravessar nuvens de demônios. Através desse jejum de 16 dias, eu recebi naquele instante uma autoridade para expulsar legiões. E muitas vidas naquele período foram salvas e libertas. Irmãos, porque o jejum é algo sobrenatural. A Bíblia diz que Jonas, na segunda etapa do seu ministério entre Nínive e o rei de Nínive, que não era um homem santo, começa a ouvir Jonas e dá crédito e põe todos para jejuarem. E até os animaizinhos ficam sem comer, irmãos. E se o rei de Nínive, que era uma nação sanguinária, violenta e idólatra, alcançou favor diante de Deus, imagina você que é crente quando jejuar? A Bíblia diz que o rei sanguinário Manassés, ao ouvir a palavra de Deus que vinha contra ele, rasgou as suas vestes e jejuou. E a Bíblia diz que apesar dos crimes de Manassés, Deus olhou para ele e teve misericórdia por causa do jejum, irmãos. Imagina você se não vai achar o favor de Deus. A carne odeia o jejum. A carne fala para você que você precisa de uma boa macarronada. Mas o Espírito milita contra a carne e ele quer jejuar, irmãos. Eu estou pregando e tem uma unção aqui para alguém entrar no propósito. Porque o que Deus vai entregar para a tua mão é grande. Essa semana eu tive muita raiva da carne. Que eu não fui levantar 4 da manhã para orar, mas o meu edredom estava tão cheiroso, eu virei e dormi. Mas eu pensei assim, quando eu acordei pela manhã, eu vou tomar o café da manhã e vou dobrar o joelho. Eu tomei meu café, tomei uma medicação e dobrei o meu joelho. Não foi 10 minutos de oração, eu estava dormindo de novo. Eu falei, mas que sono do inferno é esse? Porque eu dormi a noite inteira e dormi de novo. E aí, na hora, eu soube, é a carne. Ela não quer que eu me aproxime. Mas aí eu voltei do sono, não levantei do joelho e continuei. Então, Jesus, para a raiva do inferno. Não é fácil jejuar, irmãos. O menino Esdras olha e fala assim, eu vou jejuar, porque eu fiquei com vergonha de pedir policiais. Eu vou jejuar porque agora eu tenho 2 caminhos. Eu tenho o favor de Dário, eu tenho as cartas, eu tenho toda a possibilidade. Mas eu quero guardar o meu testemunho, porque eu falei para o rei que Deus é na minha vida. E se eu falei que Deus é na minha vida, eu vou sustentar a minha fé.
Como é que você sustenta a sua fé? Com jejum e oração, irmãos. Não desdiz o que você disse. Porque às vezes, irmãos, a gente abre ruptura no nosso testemunho por causa do medo e da incredulidade. Às vezes, por causa de um detalhe, você estraga teu testemunho. Eu tinha uma amiga, uma grande mulher de Deus. Quando eu recebi Jesus como Salvador, no prédio que eu morava, 5 famílias receberam Jesus, porque eu abri a porta da minha casa para fazer muitos cultos. E quando eu não abria a porta de casa, eu descia no estacionamento e a gente berrava o evangelho. E convidava todo mundo para descer para receber oração. Eu sei que 5 famílias receberam Jesus. E tinha uma amada que ela era maravilhosa, se tornou um grande vaso de Deus, recebeu um dom profético fantástico. E ela tinha 3 filhos que ela criava sozinha, era uma mãe solo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, mas ela tinha uma histeria. E às vezes, irmão, a gente ia lá buscar uma palavra profética, quando a gente queria uma direção, que a gente sabia que Deus usava ela, e chegava, Isabel, tira uma palavra, e Deus tomava ela. E às vezes ela estava profetizando, e o filho dela estava aprontando, ela então, assim diz o Senhor, Elias, para Elias. E ela voltava para a profecia e continuava. E às vezes ela abria a janela, irmãos, e berrava do 3º andar, para os meninos parar de fazer bagunça lá embaixo. E aí tinha uma vizinha que queria aceitar Jesus, ela estava ali quebrantada. E um dia eu falei, mas querida, por que você não congrega com a gente? Aí ela virou para mim e falou assim, é porque Isabel me atrapalha de ser crente, por causa da gritaria com os filhos. Então, às vezes, um detalhe atrapalha nosso testemunho. O Esdras está falando, eu não vou pedir policial, porque eu preciso mostrar para o rei que Deus é Deus. Quem compreende o que eu estou pregando? A Bíblia diz que ele atravessa, e quando ele atravessa, irmãos, ele chega, e ele está com todo o material para reconstruir o templo. Mas quando ele chega, ele se depara com uma situação terrível. O povo judeu, não só a plebe, como os príncipes, tinham se contaminado grandemente. Porque Deus chamava o judeu de semente santa. Olha que termo lindo, você vai encontrar isso no registro de Esdras. Semente santa. E Deus não é Deus de mistura. Ele não queria que a semente santa se misturasse. A igreja também é semente santa, amém? Tem semente santa aqui? Deus não quer mistura, irmãos. Não podia misturar linho com algodão, não podia misturar 2 tipos de animais no arado, não podia misturar 2 tipos de semente. Por quê? Porque Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus de confusão. De uma mesma fonte não sai água doce e salgada. Ou é sim ou é não, que passar disso é de procedência maligna. E quando Esdras chega lá, irmãos, ele se depara com os príncipes que casaram-se com mulheres estranhas. E ele fica está escrito aqui no livro de Esdras, que ele fica enojado do pecado. E a Bíblia diz que ele se lança no chão, arranca o cabelo e arranca a barba. Ele rasga a sua roupa, ele deita no chão e ele passa o dia inteiro deitado no chão, chorando, arrancando a sua barba. E o que é isso, irmãos? Zelo de santidade. O jejum traz esse zelo. O jejum faz você sentir a ofensa do coração de Deus. O jejum faz você perceber o que não agrada a Deus. Ele está lá jogado no chão. E a Bíblia diz que os príncipes não podiam fazer nada porque os próprios príncipes tinham se contaminado. Não tinha ninguém com moral para colocar a casa em ordem. Eles tiveram que esperar Esdras se levantar do chão. E chegaram para ele e falou: Esdras, nós estamos dispostos
a abandonar nosso pecado. Porque quando você jejua, Deus vai começar a convencer as pessoas ao seu redor. Você recebe essa palavra? Não é na força do teu braço. Esdras não disse nada. Ele só se jogou no chão. Mas quando o povo viu ele no chão, irmãos, eu penso que o poder do jejum que ele tinha feito se derramou sobre o povo. E sem ele precisar bater boca, sem ele precisar convencer ninguém, o povo disse: nós queremos abandonar o pecado. E eu quero profetizar: Deus vai restaurar a sua casa por intermédio do jejum. Porque não é por força nem por violência, irmãos. A Bíblia diz que o povo falou: Esdras, se levanta, organiza uma reunião, porque nós vamos divorciar dessas mulheres. E havia entre eles quem havia alcançado filho dessas mulheres. Mas eles se conscientizaram de uma tal maneira da contaminação, que eles falaram: nós vamos nos divorciar. E eu quero declarar que o Senhor vai derramar santidade no seu povo. A santidade é o segredo da autoridade espiritual. A santidade é o segredo dos demônios fugirem para o abismo. A santidade é a condição imposta por Deus. Ele disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. E o Senhor está chamando alguém aqui para ser santo. Ele quer te lavar, Ele quer te purificar, Ele quer santificar a tua vida. Entra neste remanchore candarábia, alabiaçore candarábia. Ele quer te limpar de tudo que é embaraço, para você progredir. Santidade é o segredo de Deus para o crente. O crente que não tem santidade na vida é inútil e é ridículo, porque ele não bebe, ele não fuma, mas ele pode ter uma área de profanação. E aí ele deixa de fazer um monte de coisa e ainda assim vai para o inferno. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Esdras está chorando por santidade. E eu fico pensando: quem chora hoje pela santidade? Quem se ofende hoje? Eu estava lendo um avivalista chamado John D. Lake, que ele era milionário. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele ficou tão tomado pelo poder de Deus, que ele se consagrou muito tempo. E um zelo de santidade entrou no coração dele. E ele pegou toda a sua fortuna e distribuiu para muitas instituições. E ficou sem um centavo, porque ele queria viver a dependência de Deus. E ele relata que naquele período que ele estava tão tomado pela glória de Deus, ele olhava para os homens, olhava para o seu próprio patrão, que era o gerente de uma grande corretora de seguros, riquíssimo nos Estados Unidos. E ele olhava para aquele gerente, e apesar do gerente achar que estava beneficiando ele financeiramente, John D. Lake olhava para ele e via a perdição de sua alma. E ele não conseguia conversar direito com aquele gerente, porque ele chorava muito pelo fato daquele homem não ser salvo. Até que eles chegaram à revelação do Evangelho e John D. Lake foi liberado para ser um dos maiores pregadores que houve nos Estados Unidos, por causa do zelo de santidade. Toda a sua equipe foi afetada pela glória de Deus. E eu fico pensando, irmãos, será que hoje nós temos zelo de santidade como Esdras, que chorou um dia inteiro para que o seu povo fosse santo? E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens fizeram um divórcio. E hoje o Senhor também quer um divórcio. A palavra divórcio é muito pesada, mas é absolutamente cabível a essa situação. Qual é o divórcio que o Senhor quer? Ele quer que você divorcie da sua justiça própria. Com que é que você casou?
que te atrapalha de ser santo? O que é que você está tão agarrado? Quando diz que eles iam deixar as mulheres e as crianças, me lembra do evangelho, que Jesus falou assim: se a tua mão direita te escandaliza, arranca ela. Entra sem ela no céu. É melhor do que você entrar com as duas no inferno. Ele está dizendo que é para você fazer uma mutilação? Não! Ele está dizendo que uma coisa está na tua vida há tanto tempo que parece que você nasceu com ela. É por isso que eu estou chamando de casamento isso. E coisas que entram na nossa vida, porque casamento não é assim, uma aliança. Que dura, que dura. Você dorme e acorda com a pessoa. Com que é que você tem dormido e acordado? Que você se casou? Com a depressão? Com o que você se casou? Com a pornografia? Com o que você se casou? Com a maledicência? Com o que você casou? Com o trauma? Com o que você casou? Com a indiferença espiritual? Com o que você casou? Com a infidelidade? Com o que você casou? Com a omissão espiritual? Com o que você casou? Com a rebeldia? Eu me lembro de ter sido casada com um marido chamado orgulho. E um dia Deus me chamou para esse divórcio. E eu estava tão casada com ele, que foi difícil ele sair da minha vida, porque ele me defendia das minhas dores emocionais. Ele se colocava na frente como um bom herói e dizia: não precisa sofrer, Elisa, eu te defendo. Mas Jesus falou: eu quero um divórcio, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então meu marido é humilde, não era o senhor orgulho. Quem recebe essa palavra? Esse é um altar hoje que não vai ter um casamento, pastora Rô, vai ter um divórcio em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você vai se divorciar de tudo que te atrapalha de ser santo. Com o que você casou? Com a tecnologia? Com o que você casou? Com as redes sociais? Conheço gente que dorme e o celular dorme do lado. Quando ela acorda, ela abre para ver o WhatsApp. Irmãos, se isso não é casamento, eu não sei como é que chama. A pessoa dorme com o celular debaixo do travesseiro. Isso é casamento, irmãos. Antes da devocional, antes da Bíblia, antes da oração, vem o WhatsApp. E não que ver o WhatsApp seja errado, mas quando a primeira coisa que você faz no dia é isso, está te atrapalhando de ser santo. Jesus quer um divórcio. Quem recebe essa palavra? Dura essa palavra, né? Mas você tem que divorciar da reclamação. Tem que divorciar da incredulidade. Com o que você casou? Jesus quer te soltar hoje. Porque o que Deus tem para fazer é grande. Por que eles tinham que divorciar? Porque a construção do templo era uma obra magnífica que ia trazer novamente uma adoração genuína. Jerusalém ia ser reconstruída, ia voltar a ser nação, eles iam voltar a ser um povo santo. O que Deus tem para você é grande. Se divorcia hoje. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Irmã Elisa, eu ouvi essa palavra e eu quero me divorciar hoje desse problema. Eu quero me divorciar da preocupação. Eu quero me divorciar do medo. Vem à frente. Eu estou cheia da graça para orar por você. Irmã Elisa, eu ouvi essa palavra e semelhante a Esdras, eu também estou enfrentando um desafio espiritual com demônios. E eu preciso de força para jejuar. Eu estou cheia da graça para orar por você. Vem aqui à frente, Jesus vai te revestir para jejuar. Irmã Elisa, eu estou guerreando contra a obra de macumbaria. Vem à frente. Você vai atravessar este rio, cheio da graça do Espírito Santo. Irmã Elisa, eu estou esperando um documento. Com esse documento eu vou ter uma vitória. Vem à frente.
Eu estou dependendo de uma venda. Vem à frente. Jesus tem uma vitória para você. Deus vai usar quem não é crente. Ele vai te favorecer. Há uma palavra escrita em cima das vossas cabeças. Está escrito justiça. Creia nessa unção que está aqui. Há uma santidade. Jesus quer te limpar desse casamento. Jesus quer te limpar dessas alianças. Jesus quer te limpar dessa associação contaminada. Jesus quer te limpar. Eu sinto a glória de Deus. Vai, coloca fogo em nossas mãos. Tua bondade liberta as nações.
sou grato me derramar, dizer que sou misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga! Graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelera. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando pensou que Ele me ama, Ele me ama. Obrigado, Senhor. Obrigado.
pode, aplaude bem forte a Ele. Glória a Deus. Sabe uma das maiores provas que Deus ama esta igreja, e por demais, é que Ele, por sua infinita graça e misericórdia, traz uns pregadores com as mensagens dessa aqui. Essa mensagem, ela muda a rota da vida de muitas pessoas. De quem, pastor? Daquele que crê que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Noite de divórcio. Tem coisas que nos separam de Deus, e antes dela nos separar, se divorcie dela. Se divorcie de qualquer coisa que te afaste de Deus. Não vale a pena. A grande obra que Ele começou, Ele é poderoso para terminá-la, amém? Só eu e você podemos impedir a obra de Deus na nossa vida. Não aceita hoje o convite de Deus, se divorcie de tudo aquilo que te impede de estar na casa e na presença dEle. Põe a sua mão sobre o seu coração. Pastor Elisa, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe abundantemente o seu ministério.